O Espiritismo, segundo Allan Kardec, toca em todos os pontos da economia social e presta seu contributo. Para Albert Einstein, todas as religiões, todas as ciências, todas as filosofias, todas as artes são galhos da mesma árvore. Para Leon Denis, a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. Retornando em Kardec, a primeira citação é da obra A Gênese, agora na Revista Espírita. Enquanto todas essas áreas não tornarem-se unas, harmônicas entre si, o planeta não estaria pronto para o retorno do Cristo. E Pietro Baldi, dando a sua contribuição, mesmo no campo político, o fator moral tem que ser preponderante, como em todos os campos, todos os demais que citamos. Quem assume em qualquer campo e nível uma função dirigente, seja sem a correspondente capacidade e responsabilidade, frauda a lei e se expõe à sua reação, que armará contra ele, quem fraudou, os acontecimentos humanos, ou seja, o mecanismo corretivo da própria lei. Fizemos já alguns programas visando o exame de consciência. Primeiro, a análise dos potenciais da personalidade. O primeiro exame de consciência, nós ficamos diante da lei, nu. Na sequência, dando continuidade, como fazer um novo exame de consciência. Agora vamos selecionar o que nós temos de nobre. E nós vamos ver, noutro momento, a partir de hoje, nós vamos focar além do que existe de nobre em nós, neste e no próximo programa, que será 4 programas, mais o que fez a introdução só do exame de consciência. Nós vamos analisar os nossos defeitos. Então, em primeiro plano, eu conheço os meus potenciais. Na sequência, eu me coloco diante da lei. Posteriormente, eu já sei como funciona a lei, o que é que eu tenho em mim em ressonância com essa lei. E, por fim, o que é que eu tenho em dissonância com a lei. Eu estou seguindo a lei ou estou nas garras da anti-lei? Está pronto? Mais uma etapa da série Devassando o Incognoscível, na qual, no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. Cada individualidade é composta de individualidades menores, que por sua vez de outras ainda menores, até chegar no infinito negativo. E nós somos unidades componentes de unidades maiores, estamos dentro dos seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, e eles estão dentro de algo maior, que é o Cristo, governador supremo do planeta Terra, que está dentro de outro ainda maior que governa o sistema solar, que está dentro da gerência ou do Cristo que governa a constelação, a galáxia, o universo, a dimensão cósmica. Todos os seres que fazem parte do nosso clã, da nossa individualidade, são somas de experiências, conhecimentos, expertises, de incontáveis realidades. Como afirma Leon Denis, somos a síntese de tudo o que nos antecede.
E estamos recebendo também frações, emissões, projeções, fulgurações dos seres que estão na vanguarda, que estamos dentro deles cumprindo o nosso papel. Com quem Pietro Baldi conversa? Com a voz de cada consciência, quer seja no seu estado germinal ou no seu estado ascensional. Então vamos avançar. Como dissemos, hoje, 14ª parte. Terá a 15ª, onde nós finalizaremos o exame de consciência. Depois, 16ª, 17ª, uma conclusão de Pietro Baldi em torno da temática. Não sabemos se vamos prosseguir com as origens do câncer, segundo Pietro Baldi, para depois entrarmos em Ramatiz com o mesmo assunto. Ainda estamos analisando. Mas, segundo os próprios autores, o ideal é apresentar o antídoto, a solução, e não perturbar mais alguém com as causas. Mas veremos o que eles nos ditará, porque nós estamos aqui cuidando dos negócios deles. Ramatiz, Pietro Baldi, Miramês, Leon Denis, Joana de Ângeles, Emmanuel, e eles que cuidam dos negócios do Cristo, cujo Mestre Jesus, nosso mestre, modelo e guia, é o nosso referencial. Então, exame de consciência, parte 3. Na apresentação, somente o que nós demos de aperitivo no final da aula passada, como faremos dessa para a aula seguinte. Então, como fazer um novo exame de consciência? Porque já fizemos o exame de consciência, como falamos, onde ficamos nus diante da lei, obedecendo às diretrizes ou diretivas desta consciência e não da subconsciência que antes nos comandavam, e agora tornando-nos um com a nossa consciência, com certeza estaremos prontos lucidamente para tornarmos-nos um com quem está na dianteira, em especial com nosso Mestre Jesus. O exame ainda da obra Pensamentos até a nossa finalização, o 17º programa, é isso mesmo. Depois decidiremos. O exame de consciência é uma constatação de fato daquilo que somos. É uma análise inicial para tomar conhecimento de nossas ou das nossas qualidades. Então aqui já paramos, só para dar uma ênfase. Lembra, lá no programa que analisamos os potenciais da personalidade? Então nós falamos que era um fenômeno analisável em suas causas, corrigível em seu desenvolvimento e controlável em seus movimentos. Então, se eu vou analisar as causas, eu preciso conhecer-me para saber a minha origem, natureza e destinação. Agora, a função do exame de consciência é uma constatação de fato daquilo que somos. Então, dentro daquilo que somos, daquilo que nos propusemos fazer, queremos saber o que nos tornaremos. Então, é uma análise inicial de uma situação que nos causa sofrimento para tomar conhecimento de nossas qualidades, como eu falei, primeiro exame, nós perante a lei. Depois, sabendo das nossas qualidades. Agora estamos analisando as nossas qualidades.
Na sequência, na próxima aula em especial, os nossos defeitos. Mas com certeza vai começar alguma coisa nesta aula ainda. Então, é para isso que estamos fazendo. Segundo Joana de Ângeles, nós temos que buscar as nossas qualidades para resolver a problemática que ora nos aflige. Então, sem essa de querer buscar as causas, sem a capacitação consequente. Porque se eu já estou sofrendo e ainda quero saber as causas dos meus sofrimentos, pelo efeito que eu estou sentindo, já pode mensurar as causas. No meu caso, eu busco sempre a solução, o antídoto, para resolver, principalmente, em primeiro lugar, o alívio dos efeitos e, na sequência, a solução das causas. Porque basta construir o novo para transformar o velho. Eu não preciso ficar brigando com o velho como está no início de nosso segundo livro com Sócrates. Não brigue com o velho, construa o novo. Então, o segredo da mudança é não perder tempo brigando com o velho, nos culpando, nos punindo, nos condenando, mas em construir o novo. Como não dá certo, eu já sei. Agora é fazer diferente para a construção dessa nova realidade. Agora nós estamos focando em nossas qualidades. E depois de saber da lei, das qualidades, aí focaremos em nossos defeitos, nas causas. Então, a finalidade é prever as consequências que daí derivarão. A direção em que lançaremos as forças de um acontecimento. A trajetória que essas forças seguirão e o ponto ao qual elas devem chegar. Por isso, o início é o exame de consciência. O final da história é o julgamento. E o julgamento quem fará é a lei e não nós. Então veremos. Então a finalidade de saber das nossas qualidades que me levaram a um tormento X, feri alguém, menti sobre alguém, caluniei alguém, difamei alguém, hoje estou sofrendo as consequências da lei. Se antes eu usei a mentira, esta trajetória será para a busca da verdade. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Se antes eu usei da maldade, agora a busca é a bondade. Maledicência, benevolência. Então, sempre a virtude oposta. Tristeza, causei tristeza e agora estou sofrendo as consequências, numa depressão profunda, o caminho inverso. Alegria será a minha construção. Estou nas trevas da ignorância que eu criei, da ignorância que me vejo, à luz da sabedoria. Estou envolto em farpas do ódio, que eu eleve esse ódio até transformar-se em amor. Ou começo a edificação do amor equânime e incondicional. E assim por diante. Então a fatalidade da nossa proposta de mudança é prever as consequências que daí derivarão. Eu tenho uma amiga que está deixando de fumar e assumindo o controle da sua vida. Então, o que vai derivar? Quais as consequências? Com uma semana, ela já vai ter o paladar modificado. 2 semanas, mais ou menos, a pele já começa a mudança e com 4 semanas a pele já mudou inteirinha, ela já vai estar com um outro formato no seu visual. A estrutura óssea, com menos de 6 meses, já está toda renovada. E segundo a ciência, o máximo de 1 ano estaria com todos os átomos renovados. E nós sabemos que pode ser em alguns dias, depende de nós. Então a fatalidade
ou a finalidade, melhor dizendo, é prever as consequências que daí derivarão do que eu estou colocando em movimento para essa transformação. Então, a direção em que lançaremos as forças de um acontecimento. Eu quero criar um novo pensamento para transportar um novo sentimento que vai usar determinadas palavras para transformar-se em ações libertadoras. A trajetória que eu quero que essas forças seguirão, no início o homem tinha apenas instintos. Então, da transformação dos instintos em sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências até a virtude. E o ponto ao qual elas devem chegar, como virtudes, como partículas, como seres, como imanências da minha própria consciência. Então, estou começando onde estou, aqui no mundo periférico, e vou terminar no reino de Deus em mim. Trata-se de um exame preventivo para tomar conhecimento das causas que, segundo a sua natureza, o nosso eu nos leva a movimentar na fase inicial de um fato, permitindo a previsão de seu desenvolvimento como consequência daquelas causas, até o resultado final com o qual aquele fato se conclui. Como eu disse, já dei uma outra conotação nessa tela. Antes ficamos perante a lei, como aqui é uma síntese. Depois, classificamos os nossos valores e aqui já podemos começar uma análise das causas. Então, trata-se de um exame preventivo para tomar conhecimento das causas que, segundo sua natureza, dessas causas, ódio, mágoa, ressentimento, etc., etc., o nosso eu nos leva a movimentar na fase inicial, né, de um fato. Então, ao invés de falar a verdade, essa causa me leva a mentir. Ao invés da bondade, me leva para a maldade. Então, permitindo a previsão de seu desenvolvimento como consequência daquelas causas. Então, se eu não fizer nada, eu já sei a consequência se eu continuar obedecendo. E mudando agora, a causa vai mudar o efeito. Então, até o resultado final com o qual aquele fato se conclui. Até o vício transformar-se em virtude. Então, aqui nós já estamos diante também do próprio vício, já o terceiro estágio desse exame de consciência. Mais uma vez repetindo, o primeiro, eu fico diante da lei, nu. Então, não é o meu julgamento, é o da lei. Ela que vai me examinar. O autoexame é porque ela está em mim. Eu me coloquei diante dela para que seja feito a vontade de Deus, do Cristo, da minha essência consciencial. Depois, conhecendo a lei, agora eu sei o que está em consonância com a lei, os meus valores. Que eu não preciso me preocupar tanto, porque eles já existem e se existem de fato, eles darão sequência à sua expansão. O que eu preciso preocupar agora é com os meus defeitos, aquilo que me tira da rota. Então agora é transformar o que está com defeito em algo enobrecedor. Então a finalidade desse exame, pois, é de saber, dado aquilo que colocamos em órbita, como corrigir, como dirigir aquilo que colocamos em órbita, e corrigir o fenômeno em fase de desenvolvimento, para levá-lo a bom termo. Então, agora, a finalidade desse exame, no qual já fiz perante a lei, sei quais as minhas qualificações, quero transformar algo que eu detectei como causa. Então, a finalidade agora desse exame, pois, é saber, dado aquilo que colocamos em órbita, eu vou colocar em órbita para mudar uma situação. Como dirigir aquilo que eu coloquei em órbita? As virtudes, a matéria-prima,
as forças intuitivas e inspirativas e corrigir o fenômeno que eu quero mudar em fase de desenvolvimento, porque eu vou testando várias situações para levá-lo a bom termo, até chegar a situação que eu quero. É um fenômeno analisável em suas causas. Eu analisei a causa que me leva a ser viciado em alguma coisa. Nós estamos com a casa espírita que chegou, como existe uma obra, aconteceu na casa espírita, obsessão coletiva. Ao invés de unirem-se em torno do Evangelho do Cristo e se autoajudarem, rogar de forma fervorosa e humilde, onde cada palavra deve revelar uma intenção ao Cristo, aos luminares, vão expulsando os elementos que vão dando mais trabalho, que são os médiuns, que estão sendo o que nós chamamos as antenas dessas farpas perturbadoras, vão expulsando-os da casa. E aí eles vão falando, usando da maldade, da maledicência, porque estão manifestando essas deficiências próprias ou de outrem, de outros espíritos, e está virando um pandemônio. E enquanto não retornarem todos, fazer um autoexame e um propósito de mudança da causa e da casa, não vai cessar a coisa. Então a finalidade desse exame, pois, é de saber, dado aquilo que colocamos em órbita, como dirigir o que colocamos em órbita e corrigir o fenômeno em fase de desenvolvimento, o que eu quero transformar para levá-lo a bom termo. Como eu disse, a caridade é o que nós estamos pretendendo fazer, ou o que já estamos fazendo, ela é a alma do Espiritismo. E fora dela não há salvação. E caridade é benevolência com todos. Não disse se é encarnado, se é desencarnado, se é animal, se é humano, se é vegetal, com todos. Indulgência para com as falhas dos outros. E perdão das ofensas. E na Casa Espírita, como Kardec em 1859, no mês de março e maio, em 2 artigos, ele deu o start, a era do fenômeno já passou. E parece que para muitas criaturas e muitas casas ainda não passou. O da filosofia, do estudo profundo para conhecer as forças e as leis, já chegou naquela época. E o da moral, da vivência disso para a transformação do indivíduo, a caridade para consigo, a sublimação da personalidade já chegou, já está chegando. E em 1862, 59 para 62, já tinha chegado para alguns grupos que não tinham mais a manifestação direta dos espíritos, a chamada mediunidade ostensiva, porque não os interessavam mais os fenômenos. Eles viviam a caridade como uma família, se entreajudando e se auto-iluminando. E foi motivo de grande satisfação para Allan Kardec encontrar esses grupos, que encontrou 3 tipos. Esse era o primeiro. O segundo ainda estava no fenômeno e o terceiro obsediados, brigando entre si. É o que nós acabamos de dizer. Então, levar a bom termo. O que nós queremos? Na Casa Espírita, a Casa Espírita é uma escola. Escola de quê? De estudar o Evangelho. Só estudar? Não. De estudar, compreender e aplicar o Evangelho. O que conseguimos ali, aí nós transportamos para a nossa casa, para o trabalho, para a sociedade, para onde estivermos. E a extensão da Casa Espírita são essas facetas da sociedade.
Mas a origem dela é a nossa casa, o nosso lar. E o Evangelho começou em nosso lar. Estudado, compreendido e bem vivido. E depois a extensão do nosso lar é a casa espírita. Aí vamos levar para um grupo maior de pessoas. Se não conseguimos conviver em nossa casa com meia dúzia de pessoas, Emmanuel, o que está servindo a doutrina dos Espíritos para mim? Como que eu vou conviver com um maior grupo de pessoas na casa espírita, no trabalho, na escola, etc. Então nós estamos analisando a lei, os nossos valores e as causas que nos atormentam. Feito isso, tome mais um pouco d'água. Vamos começar o estudo. Se aqui é para levar esse projeto a bom termo, aprender a dirigir e corrigir a situação, vamos ver o que nos aguarda. Diferentemente do exame de consciência comum, neste não interessam as apreciações sobre o valor das próprias qualidades. O que leva a estabelecer uma comparação com os outros indivíduos, tornando-se como um modelo. Então aqui agora, avançamos um tanto, já não interessa aqui agora analisar as nossas qualidades e nos compararmos com os outros para nos julgarmos melhor do que os outros e servir de modelo. Não nos interessa isso aqui nesta aula. Então, diferencialmente do exame de consciência comum, primeiro, eu perante a lei, eu catalogando as minhas virtudes, os meus potenciais, depois os meus defeitos. Nós estamos nessa fase. Então, neste exame que estamos fazendo hoje, não interessa as apreciações sobre o valor das próprias qualidades. Não é isso. Nós não estamos avaliando as nossas próprias qualidades agora. Sabemos já quais são. O que leva a estabelecer uma comparação com os outros indivíduos, tornando-se como modelo. E não é isso. O julgar, porque para comparar você vai julgar o outro, o julgar não serve para quem usa a técnica da intervenção. E a técnica da intervenção é o que eu quero mudar. Eu vou intervir em algo que eu construí e agora me atormenta. E eu só posso fazer isso se eu conheço a lei, se eu conheço as minhas qualidades. E agora conheço os meus defeitos e vou intervir para mudá-lo. Então, o julgar não serve para quem usa a técnica da intervenção, que quer mudar a si mesmo. É necessário, ao contrário do que se crê, olhar somente para si mesmo, porque é só o próprio eu que entra em órbita durante o desenvolvimento do caso. Porque aqui, como diz Joãozinho, lá de Aracaju, nosso pequeno Buda, é eu comigo mesmo. Ou, conforme o cancioneiro popular, onde eu for, mim vai comigo. Então não tem como eu fugir de mim. Então eu estou fazendo agora um exame da minha completude. Então é necessário, ao contrário de querer analisar os meus valores e comparar com alguém ou com algo, então ao contrário do que se crê, eu vou olhar somente para mim mesmo, para o meu universo psicobiofísico, moral e espiritual. Porque é só o próprio eu, só a minha consciência de alma encarnada, perante a minha consciência de espírito imortal, que entra em órbita durante o desenvolvimento do caso, desse caso, que é o conhece-te a ti mesmo. E o objeto do exame é estabelecer uma trajetória justa, porque agora eu já conheço a lei, e não vencer o próximo.
no cômputo das virtudes. Eu não quero me comparar para mostrar que eu sou mais virtuoso do que alguém. Não é isso. Então, o objetivo do exame é estabelecer uma trajetória justa, lei de justiça que corrige, de amor que compreende e de caridade que salva pela autoiluminação. E não vencer o próximo no cômputo das virtudes ou de virtudes. Então, eu não vou comparar a minha paciência com a paciência do outro, a minha humildade com a humildade do outro. Não é isso. E o que será então? Dir-se-á, mas devemos, todavia, examinar também as nossas qualidades boas. Sim, mas com este exame de consciência, procuramos não as virtudes, mas os defeitos. Então, nas etapas anteriores, foi o que mostramos, uma perante a lei, outra perante as nossas qualidades. Agora, nós vamos examinar os nossos defeitos. Não é algo virtuoso para comparar com o outro. Agora eu vou analisar quais são os meus defeitos. Então, alguém pode argumentar, mas devemos, todavia, examinar também as nossas qualidades boas. Isso já fizemos. Sim, mas com este exame de consciência, que é o de hoje, procuraremos não as virtudes, mas os nossos defeitos, porque eles é que nos levam agora a sair do prumo, já que conhecemos a lei e conhecemos as nossas qualificações. Porque são estes defeitos que nos levam a cometer erros, originando o sofrimento com o qual devemos pagá-los, enquanto o trabalho que aqui queremos fazer é antes o de saber evitar aqueles erros e aqueles sofrimentos. Porque como pagamos um equívoco? Com sofrimento causado por aquele equívoco, por aquele erro. Nós vamos sofrer as consequências. Isso é o que chamam de pagar dívidas. Tudo bem, paguei. E agora? Eu não paguei acumulando, contraindo novas dívidas? Eu perdoo fulano, desde que ele não passe na minha rua. Ele nunca mais vem à minha casa. Isso é perdão? Isso é transformação? Pelo contrário. Então agora nós queremos trabalhar a causa para desaparecer os sofrimentos. Então, porque são estes equívocos, são esses erros que nos levam, ou melhor, são esses equívocos, são essas qualidades, são esses defeitos, melhor dizendo, esses equívocos ou defeitos que nos levam a cometer erros. O defeito, a gula. Outro defeito, a inveja. Então, as nossas imperfeições. E vai dar origem ao sofrimento com o qual vamos sofrer as consequências de comer demais, de falar demais. Até tem uma lição de Emmanuel, da obra Palavras de Vida Eterna. O Dr. Celso Muniz mandou-nos um áudio, que é sobre a audição, para aprendermos a ouvir. Depois, nós vamos... A Pâmela já está procurando em Palavras de Vida Eterna. A lição está próxima ali do capítulo 60 até 70, parece que 69, por ali. E vai copiar e colocar na descrição depois. A Aline vai colocar obra, capítulo para vocês que vale a pena estudar. Não só o Brilhe Vossa Luz, que é o prefácio de Vinha de Luz, e agora esse capítulo de Palavras de Vida Eterna. Seguiremos, ou sigamos. Daí se conclui que julgar os outros nos leva para fora do caminho. Porque em julgando o outro, lembra com Paulo de Tarso, condenamos a nós mesmos.
julgando o outro, gravaremos nos tecidos mais sutis de nossa alma todos os tormentos, para que em dias vindouros passemos por eles. Está com Emmanuel em Pensamento e Vida. Então daí se conclui que julgar os outros nos leva para fora do caminho, porque não é essa a função. Nós estamos fazendo um autoexame, compreendeu a lei, sei as minhas qualificações, agora para trabalhar os nossos defeitos. Se eu não vou me condenar, não é isso, não estou julgando nem a mim. Eu estou querendo corrigir um defeito, um equívoco, para não cometer novos erros, novos desatinos. Se possuímos boas qualidades, ninguém pode impedir que elas produzam seus bons frutos. Mas não devemos lutar por isso, porque automaticamente acontecerá. Então, se a semente já nasceu, frutificou, floresceu, melhor, nasceu, floresceu, frutificou, a tendência é ela prosseguir. Agora, o olhai, vigiai e orai é para que o joio não mate o trigo, que são essas virtudes. Se eu cuidar deles agora, transformando-os em trigo também, isso vai se dar automaticamente. Então, quando nós criamos um bom hábito, que vai culminar num instinto, a fatalidade do instinto é transformar em sensação, ela segue o curso. Depois em emoção, sentimento, pensamento, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, virtude. Ela segue seu curso. Basta alimentarmos. Então, nossa luta deve deslocar-se para o lado defeituoso, que se torna erro, causa de nossas dores. Então, agora eu vou ficar atento, vigilante para os excessos de toda a ordem, psicobiofísico, morais e espirituais. Para a minha conduta, já que eu conheço a lei, conheço o que é uma qualidade boa, já possuo algumas e estou transformando, dialogando terna e amorosamente com as minhas imperfeições morais e convidando essas imperfeições morais para mudar o curso. Nós temos uma amiga que está com a garganta infeccionada. Eu e a Aline a conhecemos. Será que ela falou o que não devia ou não falou o que devia? Porque a infecção de garganta é isso. Falou demais com aspereza ou engoliu e não falou o que deveria para cessar uma situação. E essa amiga está se autoanalisando agora e fazendo a correção no mundo interior, desaparece o efeito da infecção de garganta. É quase instantâneo. No nosso caso, quando isso acontecia, era coisa de minutos. Então, bastava um pouquinho de água, mediante esse autoexame. Eu excedi nas palavras, mesmo sem querer, por uma distração, não falei o que deveria ter dito no momento certo, e o não falar além de gerar infecção, pode dar problemas também no estômago, situação não digerida. Quero expulsar, pode dar uma diarreia. Não quero mudar, pode prender os seus intestinos. Então, são a causa de constipação intestinal e de infecção dos intestinos e também do que nós chamamos queimação, gastrite, úlcera, refluxo e assim por diante. Então, pensemos. Então, nossa luta deve deslocar-se para o lado defeituoso e sem maldade consigo mesmo. Eu estou analisando algo que pode ser modificado e, se modificado, me fará bem. Que se eu não corrigir esse defeito, vai tornar-se um erro, um equívoco. E é a causa de nossas dores, de nossas enfermidades, de nossos tormentos.
Então, a finalidade da técnica da intervenção, que seria o projeto novo, a reprogramação para mudar esse defeito, é exatamente evitar essas dores derivadas deles. Este é o problema que nos interessa e que aqui estamos examinando. Hoje, estamos examinando as nossas imperfeições morais. E se eu dialogar terna e amorosamente com elas e convidando-as a mudar o curso, que é de vício para virtudes, de imperfeições para as perfeições, cessou a causa das dores, mas ficou a lesão física. Agora, Joana de Ângeles conversa amorosamente com os órgãos, convide-os a voltar à normalidade, não tem mais a perturbação. Então agora é só eles voltar ao ritmo de harmonia que tinha, que é o seu ritmo natural. Não deu muito certo esse convite? Mergulhe dentro do órgão. Penetre nos tecidos, no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolva esses conjuntos celulares em vibrações de amor, convidando tecido, célula a célula. Não deu muito certo ainda? Falta mais um pouco? Mergulhe e dialogue com as forças mantenedoras, com a base de tudo isso, no corpo físico e no corpo perispiritual, que são os elementais. Então, as forças cáusicas, base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, inclusive na composição da carruagem biológica e perispiritual. Nós vamos do geral para o específico. Converso com o corpo. Não ficou 100% satisfatório? Após conversar com as imperfeições morais, converso com os sistemas, com os órgãos, com os tecidos, com as células, com as subdivisões, até retornar à origem da vida, até encontrar a causa e o seu processo de reprogramação. Dir-se-á ainda, mas um julgamento de si mesmo deve existir e cada um deve alcançá-lo. Então alguém pode argumentar-se. Argumentar-se consigo mesmo, ou argumentar em relação a outra. Mas então, quem o faz, se for o caso de fazer o julgamento? Falo a lei. Quem fará será a lei. E o homem o vê escrito no resultado obtido por ela, pela lei. Então, se esse julgamento existir, quem fará o julgamento é o tribunal da nossa consciência, onde está a lei. Então, ela fez, e quem vai dar a sentença? Sou eu, você. Agora nós conhecemos a lei, conhecemos o defeito. O que você prefere, corrigir o defeito ou sofrer as consequências? Aí que está a beleza da lei. E você vai ver a diferença, principalmente na próxima aula e nas próximas aulas, da lei divina e da lei dos homens. Que às vezes pune só porque no futuro você pode errar, já te pune antes. E a lei divina te dá todas as oportunidades de correção sem punição. Então, quando chega um grau de saturação onde não dá mais para esperar, é que advém a dor, o sofrimento. Mas o amor nos convida a vezes incontáveis. Mas quando é disparado a dor, e é por nós, ela não convida, ela exige mudança. Ou mudemos, ou ela dilacera nossa alma e nossos corpos. Mas então, quem o faz? Quem faz o julgamento? Se alguém argumentar. Falo a lei, quer dizer, a lei o fará. E o homem o vê, porque ele está vendo acontecendo em si. O vê escrito no resultado obtido pela lei, por ela. E agora ela vai nos chamar a atenção para que a gente volte para a harmonia, para o equilíbrio. O exame é o ponto inicial. Nós perante a lei, perante nossas qualificações e agora perante os nossos defeitos.
O julgamento, o ponto final. A lei fala com fatos. Então, eu fiz o exame de consciência, já sei qual a lei, já sei as minhas qualificações, já sei os meus defeitos. De acordo com esse autoexame, se não for sincero, se não for honesto, eu vou querer puxar a sardinha para minha lata. E vou fazer a coisa mal feita ou meia boca, como nós falamos. E lá no final, a lei vai comparar o que nós conseguimos com o que deveria ser. Se eu fui 100% honesto comigo mesmo, com as leis, com a vida, o resultado vai ser belíssimo. Eu vou receber centuplicadamente lá no final. Vai aumentar 100 ou 1000 vezes a mais. Ou mesmo talento que aparentemente enterrei ou apliquei indevidamente me será tirado. E não é a lei ou Deus que tira, é o espírito negligente e descuidado que não quer cuidar do patrimônio, ele é mudado de mãos. Só relembrando, então o exame de consciência é o ponto inicial. Fiz o meu autoexame, por intermédio da introspecção. O julgamento é o ponto final, e quem fará o julgamento é a lei, não somos nós, não seremos nós. A lei no tribunal de nossa consciência. Então a lei fala com fatos, ela mostra fatos, não teorias. Ela vai apresentar o que foi feito e o que deveria ter sido feito. Então você fez o bolo. Lembra do construtor que trabalhou a vida toda e um dia recebeu a sua aposentadoria. E o seu chefe pediu, seria possível, pediu com tanto carinho, você fazer mais uma casa, só mais uma. Ele resistiu. E o chefe insistiu e ele aqueceu com má vontade. Usou os piores materiais, mas fez a casa. Concluiu, está aqui. O chefe, com a chave da casa. Essa é meu presente para você. E agora? Por que eu não fiz da mesma forma que fiz a vida toda? E se é a última, por que eu não fiz essa última a melhor, com os melhores materiais, com a melhor tecnologia, com tudo? E até algo que eu não fiz durante esse tempo todo. E isso aqui é exatamente isso. Nós estamos propondo mudar uma coisa, fazer uma transformação, uma reforma. E eu preciso usar tudo que tenho de melhor conforme a lei. Porque não se engana a lei. Deus não interfere nessa lei, embora Deus é a própria lei. Mas é um setor no. E Ele não vai mudar a lei só para nos agradar, só para nos atender. Como se algo estivesse errado com a lei, tivesse errado com a sua obra, tivesse errado com Ele próprio. Tudo está perfeito como perfeito é o Criador e sua lei. O julgamento da lei será a posição boa ou má, na qual o indivíduo se encontrará no fim da experiência. Então, quem é que fez o julgamento? O próprio indivíduo perante a lei. Porque o julgamento da lei, ela vai fazer, o que ela fará? A posição boa, se fez o melhor, ou má. Então, a absolvição foi absolvido. Ou a condenação, a própria pessoa vai se condenar. Enganei a mim mesmo. É o que Pietro Baldi narra e nós já lemos. O bem ou o mal que se praticam para si mesmos. Então, agora, perante a lei, com o que eu fiz de bom, com o que eu fiz do mal, no qual o indivíduo se encontrará no fim da experiência. O julgamento vai ser esse. Então, é um fenômeno analisável em suas causas. Analisei perante a lei que eu conheço. Corrigível em seu desenvolvimento. Coloquei em movimento forças que eu vou dirigir, que eu vou corrigir perante as minhas qualificações.
e controlava em seus movimentos. Se as minhas qualificações não estão sendo suficientes, rogo um upgrade da minha própria consciência, de outras consciências, para que eu chegue a bom termo no final. Para não chegar no final com o trabalho inacabado ou muito aquém do que deveríamos ou do que gostaríamos que acontecesse. Tomemos um exemplo. Os cálculos que os técnicos de astronáuticas fazem antes de lançar um míssil sobre a Lua são a fase inicial, o exame de consciência. Então, eles fizeram todos os cálculos, isso é o exame de consciência. O que determina a lei, o que eu possuo, a correção dos meus defeitos. Então, o que eu vou colocar em movimento. Não basta compreender o fenômeno que eu quero mudar. Não basta amar o fenômeno. Vivê-lo. Não é uma comunhão entre eu e o fenômeno. É uma transfusão de alma. É a minha essência sendo transmutada para a essência, transportada para a essência do fenômeno a ser transformado, para transmutá-lo à minha imagem e semelhança. Se errar o cálculo, será que tem como mudar a rota? Então, o que mais importa é não cometer erros nesses cálculos, nesse exame de consciência, não enganar a si próprio, porque depois eles se transformam em desastre. O foguete não vai atingir o ponto desejado, ou o míssil não vai atingir o ponto desejado. Dependendo da tecnologia, não tem como. É um fenômeno analisável em suas causas. Fiz o processo de lançamento. Agora, corrigível em seu desenvolvimento. Se tiver mecanismo de corrigir a rota desse míssil, ainda dá tempo. Para ser controlada em seus movimentos, para atingir somente o alvo. Hoje já tem tecnologia para isso. Quando foi escrita a obra, ainda não tinha essa tecnologia tão evidente quanto tem hoje. É o desastre mesmo. Então, a fase conclusiva é o julgamento por parte da lei que, fazendo um sucesso da experiência, nos diz que os cálculos ou o exame de consciência foram exatos. Ou, por outro lado, fazendo falhar a experiência com um desastre, nos diz que os cálculos ou o exame de consciência estavam errados. Eu quis enganar a mim mesmo. Preciso fazer a reeducação alimentar. Começa segunda-feira. E no fim de semana eu exagero tanto que dá uma sobrecarga no meu universo. Lá na roça a gente chamava de congestão, hoje sabemos que é uma congestão de energias, e eu posso ter um AVC, um infarto, e morrer e não chegar segunda-feira. Por isso, proatividade. Inicialmente, resiliência, não se revoltar com a situação e procurar transpor o obstáculo. E na sequência, nem vou chegar a esse estágio. Proatividade, vou resolver a coisa antes que aconteça. Então, antes que chegue a segunda-feira e eu tenha um infarto por comer demais no fim de semana, no fim de semana eu já começo o meu processo de mudança. Por mais tentadores que sejam os sabores e tudo que nos ofertarem. Então, a fase conclusiva é o julgamento por parte da lei que, segundo o que eu pretendia, lá no final, como nós já vimos, então, fazendo um sucesso da experiência, se eu fiz tudo direitinho, então nos diz que os cálculos ou exame de consciência foram exatos. Segui as diretrizes da lei. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu só faço o que a lei determinar. E a lei é de amor, justiça
e caridade. Amor que compreende, justiça que corrige e caridade que ilumina. Por outro lado, fazendo falhar a experiência com um desastre, só hoje, só mais hoje, nos diz que os cálculos ou exames de consciência estavam errados. Esperei demais. Foi tarde demais, porque não deu para começar. O corpo pereceu. O julgamento é evidente e se processa segundo os métodos da lei, pelos quais cada erro é pago com o próprio dano. Então, o pagamento do erro é o próprio dano. Então, comeu demais, vai ter uma indigestão. Vai acontecer alguma coisa com seu sistema digestório e sobrecarregando todo o corpo. E as dores com as quais interagirá ou as quais sofrerá é o pagamento, para que nós tomemos consciência que poderia ser diferente. Se eu soubesse que mastigar mais se come menos, isso nutre melhor e a saciedade está na boca, eu não comeria, fazendo o cálculo com os olhos, esquecendo do tamanho do meu estômago e da minha necessidade, e só porque é de grátis, ou estou pagando por pessoa, que eu devo exceder a minha necessidade. Então, o julgamento é evidente, ele vai acontecer fatalmente. E se processa segundo os métodos da lei, que leva todas as atenuantes em consideração, todas. Vamos supor que era para ter um infarto fulminante, um AVC devastador. E eu fiz 99%. No momento desse julgamento tem uma leve queda ou alta de pressão. Então foi levado em conta todas as atenuantes, tudo que foi feito. E aconteceu o mínimo. Ao invés de perder o braço, somente uma unha encravou. Então, pelos quais cada erro é pago com o próprio dano. Como essa amiga que está se esforçando para dominar a sua própria condição e não deixar que o espírito do fumo a comande. Pois chegou a um ponto dela dizer: eu não quero largar. Porque quem está dizendo isso não é você, é quem está te conduzindo. E a fatalidade disso já sabe. A morte do corpo físico e depois o aprisionamento após o corpo. E ela está fazendo essa intervenção, autoexame, ela perante a lei, perante suas qualidades e agora trabalhando o defeito. Então, no campo moral, como nós lemos lá no início com Pietro Baldi, mostrando na política e em todos os campos a importância da moral. Então, no campo moral, a lei age do mesmo modo, porque ela é a mesma em cada campo. A lei de Deus, a lei natural. Então, vai acontecer o julgamento tanto na parte psicobiofísica, quanto moral e espiritual. E cada um tendo o seu peso. Nós sabemos que um vício físico causa um desastre e tem um peso. O vício moral, de uma palavra mal dita ou dita mal, uma palavra pode matar, pode tirar a esperança de uma pessoa a ponto dela suicidar-se. Uma palavra mal dita ou dita de modo desarmônico. Então, no campo moral, a lei age do mesmo modo, porque ela é a mesma em cada campo. Então, é a mesma lei, lei de justiça,
amor e caridade ou simplesmente lei de amor. Assim, como o técnico da astronáutica deve temer, acima de tudo, os erros de cálculo que o levam a estabelecer uma órbita errada, também quem se prepara para fazer o exame de consciência deve temer, acima de tudo, os seus defeitos, que levam ao mesmo resultado, erros e dores. Porque agora os meus vícios vão me convencer que não é tão mal assim. O que tem comer um pouco mais? O que tem a ver? Se está ali, vai estragar. Como outra amiga, às vezes ela vai no restaurante, tendo essa consciência, ela pede o à la carte, vem aquela enormidade, a gente não sabe a quantidade, primeiro se informa, olhe à volta alguém que já está comendo, para ver o tamanho que é, e aí para não deixar no prato, ela come um tanto mais, e às vezes é um desastre. Então erre só uma vez, já sabe que aquele prato é daquele tamanho, na próxima vez pede para uma pessoa e come duas. Faltou alguma coisa? Mastigue água, complete, porque a água é alimento. Respire fundo, alimente-se com o ar, com o pensamento, com uma boa música. Então é melhor sair com fome do que exceder a dose. Então quem deixa os vícios interferir no exame e faz um cálculo errado, vai ter os erros e vai sofrer as dores. Poder-se-ia objetar, então, que o exame de consciência é feito em sentido negativo, o que é lógico, que é aqui analisando os defeitos. De vez que o ponto tomado como alvo é exatamente o erro e o objetivo é evitá-lo. Então alguém pode dizer, então poder-se-ia objetar, então que o exame de consciência é feito em sentido negativo, quer dizer, analisando o defeito. O que é lógico analisar assim. De vez que o ponto tomado como alvo é exatamente o erro e o objetivo é evitá-lo. Então, alguém pode fazer a objeção e colocar assim, mas vamos ver o que ele propõe. Fim do exame de consciência, ponto por ponto, veremos que entre todos os defeitos há um dominante que define o tipo de cada indivíduo. Pode ser a maledicência, que nos leva à fofoca e etc. Então esse é meu fraco, meu ponto, o defeito dominante, que me coloca depois no ridículo se eu não seguro a língua, se eu não conheço a água da paz. A língua está coçando, põe água na boca. Comece a mastigar e não engula, até ela parar de coçar. Depois, se acalmou, se tiver de falar, fale do bem. Aponte as virtudes da outra pessoa, que às vezes você ia usar a maledicência, fazer a fofoca. Então, vigie aquele vício. Então, finalizando, no final do exame de consciência, nós fizemos ponto a ponto a parte psicobiofísica, parte moral, a parte espiritual, veremos que entre todos os defeitos, nós já vamos identificar todas as tendências, há um dominante que define o tipo do indivíduo. O indivíduo fala demais. O outro fala de menos. O outro não mede as consequências e assim por diante. O outro come de menos. Como tem uma amiga, porque ela come de menos porque ela tem preguiça de mastigar. E o outro come demais, nem mastiga. Então ele pode ser o avarento, o sensual,
o egoísta, o dilapidador, o violento, o hipócrita, etc. Cada um desses tipos é exposto aos perigos ligados ao seu defeito. Então, de repente, o nosso vício é a avareza. Já tenho muito e quero ainda acumular mais, o avarento, o apegado, mas é o sensual. Então, a sensualidade deseducada naquela criatura pode colocá-lo em ridículo. Aqui a avareza, ali a sensualidade, acolá o egoísta, só para si. Lá o dilapidador, vale 5, ele vende por 100. Nesse sentido, dilapida o patrimônio do outro e dilapida o próprio patrimônio. Então, tudo que chega, ele faz uma devassa. Mas além o violento, quer conquistar pela violência. Acolá o hipócrita, finge ser o que não é. E como Emmanuel fala, não devemos, em nossos estudos, falar do hipócrita, mas estudar o que é a hipocrisia. Não falar do violento, estudar o que leva à violência. Não falar do dilapidador, estudar o que é dilapidação. Nem do egoísta, mas estudar o egoísmo. Estudar a sensualidade, a avareza. Para que nós possamos ajudar estes tipos que colocam a nós e a outras pessoas que os têm em evidência, que nos leva ao ridículo, nos leva a cometer os defeitos ou os desatinos. Eis a necessidade que ele se ponha em guarda, colocando-o bem em foco e vigiando-o, se eu detecto com alguma dessas expressões em mim, para que não o leve a cometer os erros correlativos da sensualidade, da avareza e de todos os demais, da hipocrisia. Então eu vou estar em guarda. Estou atento, eu fiz um propósito. É um fenômeno analisável em suas causas. Analisei, coloquei em movimento o que eu quero mudar. E vou controlando os movimentos. Chega a avareza, alto lá. Chega a hipocrisia, a maledicência, a inveja, e eu continuo fiel à minha pauta, ao meu processo de transformação, perante a lei que me conduz a fazer ao meu universo o que farei na sequência para ajudar outros universos. O amar a si, depois ao outro conforme a si mesmo se ama. Dado o seu tipo desses defeitos, é natural que cada um tende a lançar a trajetória de sua vida ao longo de uma rota assinalada por excessos daquela direção, avareza e etc., hipocrisia e tudo mais. Então estão, portanto, à vista erros daquele gênero. E aqui agora ficou grave. Agora eu e a Aline temos uma amiga em comum. Ela arrepia, principalmente no início, quando falava que o que você vê no outro é o que você não corrigiu em você. E aqui está o segredo disso. Então, dado o tipo de nossos defeitos, é natural que cada um, cada ser e cada defeito tende a lançar, cada ser tende a lançar a trajetória de sua vida ao longo de uma rota assinalada por excessos naquela direção, sensualidade, egoísmo, hipocrisia e etc. E ficaremos expostos e estaremos, portanto, à vista, vai aparecer de todos os lados para nós, à nossa vista, erros daquele gênero. Nós vamos enxergar no outro que está em nós.
Porque se já não temos a avareza, se não temos o egoísmo, se não temos o orgulho, quando alguém orgulhoso aparecer, a humildade, que é a virtude oposta, a outra face. Quando o egoísta aparecer, o altruísmo tomará a frente. Quando o avarento, e assim o hipócrita e etc. Mas se eu não agir com essa compaixão, compadecendo-me do outro e exemplificando no silêncio de minha conduta algo para norteá-lo, para enviar para o âmago daquele ser, conforme nos ensina Ramatiz, e consta em nosso primeiro livro, na página 307, uma citação de Jesus e a Jerusalém Renovada. A mensagem do médium, do profeta ou do vidente é endereçada à essência consciencial do ser manifestado, a essência profunda dele. Nós vamos levar para o âmago da consciência, dialogar com a essência do fenômeno. E nós vamos regando aquela virtude que nós semeamos, que nós cultivamos, e um dia ela vai eclodir no outro se não desistirmos. Se realmente vivenciamos o que foi pregado. Vamos para a finalização. O exame de consciência prolonga-se por toda a vida, devendo-se observar de frente qualquer circunstância. Então vai chegar a esse ponto que cada situação nós vamos calcular antes. O proferir uma palavra, uma palestra, um discurso, fazer uma comida, qualquer coisa. Então nós vamos programar. Então o exame de consciência, conheço a lei, conheço as minhas virtudes, conheço os meus defeitos, ele prolonga-se por toda a vida. Tudo que formos fazer, vamos elevar o pensamento, conversar com essa consciência, com a lei, com as nossas virtudes, também com os nossos defeitos. Devendo-se, quem faz o exame, observar de frente qualquer circunstância. Todas as circunstâncias que fazem parte de nossa vida, desde a parte material à parte espiritual, a nossa essência. A cada ato deve-se perguntar: por que eu fiz? Cada ato, por mais ínfimo que seja. Por que eu arranquei a flor? Tinha necessidade de arrancar? Por mais... E agora fique atenta, viu, Alene? De repente o Lucas vai chegar lá com a foto da flor que ele queria te dar. E aí você não vai ficar chateada. Falar, ó, trouxe para você, ela vai ficar lá enviando energia para você. Porque se eu colhesse, a mataria, você teria a essência por alguns instantes. Então, a cada ato deve-se perguntar, por que eu fiz? Agora, se a flor era para fazer um chá para você, um banho de rosas, que tem a sua finalidade belíssima, então agora sim ele vai colher porque tem um objetivo. Mas arrancar por arrancar, desde criança nós devemos dirigir e ficar atento com as crianças para não interromper uma vida se não tem um objetivo nobre, a promoção da própria vida. E então examinar qual é a verdadeira natureza dos impulsos que nos moveram para fazer tal coisa. Qual a verdadeira natureza dos impulsos que nos levaram a fazer tal coisa. Então, interrompi
a vida de algo do reino mineral, vegetal, animal, etc., mas com a intenção de promover aquele algo. Fui lá no pé de chuchu, plantamos 2 pés de chuchu aqui no nosso quintal, que a nossa tia Catarina, lá de São Gotardo, nos deu um chuchu que parece que é um extraterrestre, com quase 1 quilo cada um. Então, por que eu vou apanhar o chuchu? Vou pedir licença? Qual a minha intenção? Para colocá-lo na geladeira por não sei quantos dias, para que ele perca a sua vitalidade, ou já com um fim, um objetivo? E de preferência com casca e tudo, já que não tem os pesticidas e etc. E então, devemos examinar qual a verdadeira natureza de nossos impulsos que nos moveram para pensar tal coisa, para sentir tal coisa, para falar tal coisa, para comer, para ler. A gente vai criando estas capacitações, é como dirigir. No início a gente fica atormentado com tanta coisa que teria que apertar. É a chave, é um botão aqui, daqui a pouco tudo está no automatismo. Cada universo que foi criado no nosso corpo, no nosso mundo psíquico, nos nossos sentidos, faz alguma coisa. A gente pensa onde, como, quando. E como nós, outro dia tivemos a experiência, quando chegamos numa cidade diferente, tinha uma equipe para observar só a velocidade da pista urbana. Outra para observar os sinais. Outra, onde virá, aqui ou ali. Outra, para isso, para aquilo. E não erramos nenhum movimento. Mas não sabíamos que tinha tanta gente pronta para nos auxiliar e foi treinadas durante décadas para isso fazer. É necessário buscar pôr a nu o subconsciente que se esconde e nos engana para satisfazer-se. Só mais um pedacinho. Subconsciente, querendo mais prazer, mas a medida já está exata para o que o corpo necessita. Você não é o dono do corpo, você tem a obrigação de manter a harmonia no corpo. Você foi criado para isso. A sua função de instinto é preservação da vida e não matar a vida sem necessidade da preservação da sua própria vida. Então é necessário buscar pôr a nu o subconsciente, que se esconde e nos engana para satisfazer-se. Procura subterfúgios, algo para disfarçar uma situação e enganando-nos e enganando a si mesmo, porque vai sofrer as consequências junto conosco. Então estamos em um campo de forças negativas feitas de traição, porque elas visam o bem-estar delas, essas forças instintivas. O universo das paixões, sensações, emoções e sentimentos na sequência. Então é delas que nos devemos defender, não daquelas positivas que já são as nossas virtudes, os nossos potenciais já cultivados e em expansão e iluminação. Então sempre lembrar, olhai, olhe para esse povo todo, vigie a ação de cada um e ore, trabalhe para transformá-los em algo melhor. E finalizando, assim, se alguém não é ladrão, isso não lhe merece atenção, porque ele não o é. Ele o sabe e isso basta. Não adianta alguém falar que ele é ladrão, porque não vai aceitar, ele não é. Então ele não vai preocupar com esse defeito. Vai preocupar-se em cultivar cada vez mais a honestidade, a honradez, etc, etc. E aqui finalizamos. Então nós não vamos ficar preocupados
com as nossas qualificações. Nesse estágio, autoexame, conheço a lei. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a lei que rege a minha consciência. Conheço minhas qualificações, meus potenciais enobrecedores. Conheço os meus defeitos. E agora, usando os meus potenciais para promover e transformar os meus defeitos em potenciais enobrecedores, mediante a lei, eu vou expandindo e iluminando a minha consciência a cada passo. Porque o que se transforma de tristeza vai expandir a consciência, a alegria. O que se transforma de dúvida, a fé. O que se transforma de desespero, a esperança e assim por diante. Aqui finaliza mais uma aula, a de número 14. O que vai ter na de número 15? Exame de consciência, parte 4. O que veremos por lá, nessa última aula desse confronto direto, depois 2 de conclusão. Então é preciso entender que o exame de consciência que se faz diante da lei de Deus, que está em nossa consciência, é muito diverso daquele que se faz diante das leis humanas. E vocês vão perceber algo muito divino e interessante. As leis divinas não adianta querer desobedecê-las porque as consequências são gravíssimas. Estas golpeia quando o indivíduo executou o delito, a lei divina, para nos alertar para mudarmos o rumo. Agora veja as leis humanas. Então a lei golpeia também, agora a lei humana. E aqui também já está na lei humana. Normalmente a lei divina não tem golpe, sou eu que vou me golpear. Então essas leis humanas golpeiam quando o indivíduo executou o delito. É um dos modos dela golpear. A lei golpeia também, mesmo que não tenha passado de pensamento ou desejo, porque com isso ele demonstrou capaz de fazê-lo, ainda que não o tenha realizado, porque os fatos o impediram. Isso é a lei dos homens. Tem até o filme, um filme que fala disso. Então vai punir o fulano porque no futuro ele pode cometer tal erro. Vou tirar as mamas, quando vemos as personagens aí, vou tirar as mamas porque a minha família tem na genética a tendência para o câncer de mama. Mas o câncer está no físico ou é uma doença moral? Agora, mesmo pelo pensamento, a lei humana já pode nos punir, porque nós estamos vendo isso no nosso país, vergonhosamente, alguém criando o crime, como já era na época do Hitler. Me apresente o fulano que eu arrumo um crime para ele. Não precisa apresentar o crime, né, que foi cometido para procurar o fulano que o cometeu. Não, apresenta o fulano, já que você quer pegá-lo, e eu arrumo um crime para você prendê-lo. O exame de consciência é um autoexame, isto é, exame de si mesmo, feito por si mesmo, sozinho, consigo mesmo. Parece uma repetição, mas não é. Então, o exame de consciência é um autoexame. É eu com a minha consciência. Isto é, exame de si mesmo, do si mesmo, o ser na sua totalidade. Feito por quem? Feito por mim mesmo. Eu que vou fazer o exame de mim mesmo. Alguém vai me ajudar? Não, sozinho. É eu perante a lei que eu já gravei em minha consciência. E eu comigo mesmo, sozinho, consigo mesmo, com o si mesmo ali no confronto.
Não devemos olhar os defeitos dos outros, mas só os nossos, um a um, porque só este é que nos cabe corrigir os nossos defeitos. Não vamos responder pelos defeitos dos outros. Depois estudaremos com mais cuidado as telas. Foi só para apresentar o convite e o cardápio. E aí, foi muito sofrido ou foi saborosa essa aula? Para mim, a cada dia fica mais saborosa cada passo, cada situação. Então já sabe, tem mais uma aula de exame de consciência, depois 2 de conclusão. Não sabemos ainda se vamos para Ramatiz ou se vai completar 20 aulas com Pietro ou mais. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Patriabook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.